Boa tarde, boa tarde. Vai começar agora mais uma live da ABMP, hoje com o assunto mercado de conteúdo, uma ferramenta a serviço da publicidade. E como eu tenho sempre no meu lado aqui, meu parceiro, seja bem-vindo, Pedrão. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez aqui a gente, hein? Batendo um papo aqui sobre Maravilha. esse mercado. Com dois craques. Dois craques, três craques na verdade, né? Quem são? Os três que nós vamos apresentar agora, né? Estamos aqui com o diretor de novos negócios da Malagueta Filmes, nosso querido Cid Andrade. E aí, Léo, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. E Gabriel Pires, coordenador geral aí da Nordeste Lab. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Pedro. Isso aí, vamos falar sobre, né, o mercado de conteúdo e vamos tentar falar também com o nosso querido Pablo Reis, Sim, né, o gerente de elemento. inovação e conteúdo aqui na nossa TV Aratu, que daqui a pouquinho vai entrar aqui, né, através do FaceTime. Para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, nossa live, bora falar um pouquinho sobre quando entra no mercado publicitário esse assunto, né? O mercado de conteúdo. Em que momento da nossa história a gente começa a desenvolver, né, esse projeto? Bom, para dar esse contexto, vamos falar, o mercado publicitário começa a perceber melhor isso de pouco tempo para cá, mas essa história começa em 2001, né? Vamos marcar o tempo dessa forma. Com a criação da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, é uma agência como é a Anatel, como é a ANEL, uma agência de regulação e fiscalização, com uma característica a mais no caso da Ancine, que ela é também uma agência de fomento. No seu surgimento já é criado uma reserva, que é o Condecine, paga através dos materiais que são veiculados como propaganda, para que a Ancine começasse a incentivar a produção de audiovisual, começasse a ter mais um recurso para fomentar a indústria audiovisual no Brasil. E isso foi ganhando espaço, ganhando volume, até que em 2011, com a lei da TV Paga e a regulamentação das empacotadoras de TV, esse fundo cresceu bastante e possibilitou que a gente pudesse realizar muito mais a partir dali, né? Eu estou aqui com o Gabriel, que na verdade eu chamo ele do oráculo do mercado de conteúdo, falando um pouco de números, né? Mas aí eu vou usar pesca, lógico, aqui, mas Gabriel também pode sempre complementar. Então a gente tem hoje uma indústria que cresce 9% ao ano, né? Injetou 24,5 bilhões na economia, falando aí de 2014. A produção nacional de filmes pulou de 29 para 129 filmes. A gente pulou também o número de assinantes de TV paga de 3,5 milhões para 17 milhões. E tem um número aí de 300 novas séries produzidas entre 2001 e 2015. E todo esse crescimento aconteceu justamente por causa da popularização do aumento, né, do número de canais, né? E com esse aumento do número de canais, naturalmente, os canais procurando conteúdo para exibir, o que isso levaria, né, foi previsto que isso levaria a um uso muito grande de contratação de enlatados. A gente ia consumir mais e mais, já consumíamos lá atrás, antes do ano 2000, a gente ia consumir muito mais se não houvesse um cuidado de incentivar, de fomentar a produção audiovisual no Brasil, através de produtoras independentes. E essa história começa a ganhar essa liga e ganhar esse movimento e ganhar essa ampliação a partir daí. Gabriel. Eu vou retornar um pouquinho à questão que Cid falou, que é a Condecine, que a Condecine é a contribuição para o desenvolvimento do cinema e da indústria nacional. Essa Condecine é uma CID, por exemplo, a CID é um tipo de imposto sobre incidência de domínio econômico. Por exemplo, a gente paga a CID da gasolina. Então, a partir de 2001, a Condecine foi criada junto com a Ancine, e não só a publicidade, mas todo produto audiovisual tem que pagar essa Condecine. Então, por exemplo, a TV Aratu, nós estamos aqui no estúdio da TV Aratu. Anualmente, a TV Aratu é obrigada a pagar a Condecine para existir, para ser regular perante a Ancine. A partir de 2011, como o Cid falou, foi aberto o mercado para as telefônicas atuarem como empacotadoras, ou seja, a Vivo, a Oi, a TIM, elas passaram, a TIM ainda não.
a GVT, passaram a ter televisões. Elas passaram a oferecer pacotes de televisão a cabo nos canais fechados, exatamente. O que é que aconteceu com isso? Elas também passaram a pagar uma Condecine, chamada Condecine Teles. Elas pagam anualmente, o valor que elas pagam é R$4 e um quebrado por cada linha telefônica do país. Então, se são quase 300 milhões de linhas telefônicas no país, independente de ser pós-pago ou pré-pago, só a Condecine Teles gera para o Fundo Setorial do Audiovisual cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desse dinheiro, o governo contingencia uma boa parte, 500 milhões, repassa para o Fundo Setorial do Audiovisual 700 milhões. Fora isso, tem todo esse outro Condecine que é pago, por exemplo, a taxa Ancine, que as agências tanto falam, é justamente para alimentar esse fundo. Então, a partir disso, esse montante foi ganhando corpo. Em 2011, com a lei também da TV paga, do serviço de acesso condicionado, foi estabelecida uma cota de produções independentes em canais de espaço qualificado. O que são canais de espaço qualificado? Canais que não passam programação de esportes, jornalismo, pornografia e religiosos. Então, canais que são exclusivos dessas 4 formatos televisivos, eles não são obrigados a cumprir uma cota que é de passar 3 horas e meia de produtos brasileiros no seu horário nobre. Então, dessas 3 horas e meia semanais, elas ainda criam uma subcota, que tem 1 hora e 15 de produtor independente. Ou seja, nenhum produto que tenha nenhuma ligação com nenhum grupo econômico que atue na área de radiodifusão, que seja uma agência de publicidade, que seja um grupo estrangeiro. É deste fomento, assim, deste mecanismo todo, que a gente tem essas 300 obras anuais que estão sendo estreadas a partir de 2014 e 2015. Bom, falamos até agora aí de como foi montado isso, do recurso que está à disposição, mas qual o benefício disso, né? A gente tem uma indústria que está no setor de economia criativa, que emprega bastante gente, que gera cultura. Então, eu até brinco, eu venho do mercado publicitário também, e quando foi criada lá atrás a Condecine, eu disse, pô, lá vem mais uma taxa que eu não sei antes vai ter que pagar, pô, o que é que vai acontecer, porque vai se tornar cada vez mais difícil a gente levar ao ar materiais, etc. Eu vi um lado só da história, e hoje vejo com muito mais propriedade o outro lado, e é por isso que a gente consegue enxergar essa indústria crescendo a 9% ao ano, gerando emprego, gerando diversas situações extremamente positivas, fazendo com que a gente possa não só, e aí é importante dizer que no primeiro momento, com essas leis, os locais onde tinha a indústria já estabelecida e já produzindo o eixo Rio-São Paulo, eles, óbvio, se beneficiaram primeiro, mas isso em função até de cotas que existem dentro da Ancine, começou cada vez mais a chegar também para as produtoras fora do eixo, aí falando especificamente Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e hoje a gente já compete em pé de igualdade, criando também conteúdos regionais ou conteúdos, não só, a gente fala conteúdo regional, parece que é aquela coisa feita da gente para a gente só. Não, tem muita curiosidade, o que a gente tem percebido cada vez mais desses eventos que acontecem de mercado, é uma curiosidade muito grande do resto do Brasil por conhecer um pouco mais sobre a história, sobre a cultura da gente aqui também. E isso a gente tem conseguido, está fazendo isso com qualidade cada vez melhor, com verbas que permitem com que a gente faça um trabalho de bastante qualidade e que tem ganhado bastante audiência. E é mais barato para os canais fazer esse tipo de negociação com as produtoras dessas regiões. Porque a Ancine, ela como agência reguladora, ela diz qual é o valor mínimo a ser pago pela licença desses produtos. E as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm um desconto de 50% no valor dessa licença. Então, para quem está, os canais baseados no Rio e São Paulo, é muito mais vantajoso economicamente pagar, por exemplo, uma licença com a gente, que vai pagar o valor de 7,5% o valor de produção, do que pagar 15% o valor de produção de uma obra seriada. Então, foi sempre... Nosso mercado cresceu sempre a partir do estímulo de políticas públicas. Uhum. Então, a nossa conversa aqui casa muito com a última live, né, de mercado nacional e mercado regional. Isso. Então, eu estava lembrando justamente isso, porque tinham duas pessoas bem antagonistas. Tinha uma pessoa que, não, eu acho que tem que disputar nacionalmente mesmo. Não, acho que se a gente puder
conversar com anunciantes daqui mesmo, da Bahia, vai ser mais fácil para o nosso mercado, para o nosso entendimento. Então, para a gente também foi um crescimento, só que diferente do mercado publicitário com regulação. Teve uma regulação em que o canal diz, ou a Ancine diz, se o canal negociar com quem é de Centro-Oeste, Norte e Nordeste, vocês ganham 50% de abatimento. E vem cá, Cid, como é que essa questão da geração de conteúdo muda a estrutura de uma produtora? Como é que isso tem acontecido na Malagueta? Bom, falando especificamente da Malagueta, né, a Malagueta surgiu como uma produtora de filmes para publicidade, né? A maioria das produtoras surgidas aí 15, 20 anos surgiram para atender especificamente e quase que exclusivamente esse mercado. Com todas essas leis, com todas essas novidades, algumas dessas produtoras começaram a despertar também para esse mercado. Existe aí uma diferença básica. Quando a gente fala de publicidade, a gente fala de produções que acontecem num tempo muito menor, num ritmo muito diferente, né? Muitas vezes a gente recebe hoje o pedido para orçamento de um filme, daqui a 2, 3 dias está rodando, daqui a uma semana ele está no ar, com mais 20 dias você faturou e terminou aquele processo. Com conteúdo não, você tem processos mais longos, porque como a gente está falando de verba pública, de verbas de incentivo, tem uma série de compromissos burocráticos a cumprir, é importante que tenha mesmo. E você tem também uma discussão prévia muito maior. Hoje a gente tem, dentro da Malagueta, produtores executivos, pessoas que conhecem as leis e estudam de que forma a gente pode aplicar e buscar o recurso para produzir determinada obra. A gente tem roteiristas na casa, roteiristas contratados que desenvolvem essas obras desde o argumento, sinopse e roteiro. Então a gente está falando de um processo que é muito maior, né, do que a criação de um filme publicitário. A gente está falando de produções que têm muito mais desenvolvimento mesmo de roteiros e de textos. É a dificuldade, talvez, de passar de pensar de 30 segundos para 130 minutos, que é uma série de 5 episódios de 26 minutos. E essa estrutura, por exemplo, de roteiristas, né, hoje, então você diria que há essa mudança na produtora? Existe, e assim, hoje a gente tem parceria com vários roteiristas, tanto daqui de Salvador. A gente criou uma rede bacana de parceiros nesse sentido, que tanto eles trazem obras para a gente discute, eles formatam, e a gente leva essas obras para apresentar aos canais, para pegar todo o desenvolvimento, para escrever no edital, para levantar esse recurso, quanto também aqueles que trabalham por encomenda. A gente tem uma ideia, tem uma sugestão, ou até vem de uma sugestão de mercado. Eu acho que está aí muito a coisa do casamento agora, e o que diz respeito aqui ao que a gente está discutindo nessa casa, que é a associação, a ligação com o mercado publicitário, está exatamente em ver como a gente pode usar essas ferramentas também a serviço da publicidade. Então, várias agências hoje já estão antenadas e já estão correndo, vendo isso, em função também da democratização de canais, né? O web virou um grande canal de exibição de conteúdo, e que você tem que ter um pacto diferente com essa audiência, né? O pacto estabelecido normal entre as TVs abertas ou entre qualquer veículo de mídia e a sua audiência, seus leitores, no caso da mídia impressa, que você oferece a ele um conteúdo, oferece a ele o jornalismo, a matéria que ele precisa, o que ele quer saber, e ele consome a sua publicidade porque ele entende que essa é a forma de você viabilizar, chegar esse conteúdo até ele. E isso está mudando, né, com a democratização desses canais. E aí a gente tem alguns exemplos já disso acontecendo no mundo da publicidade, integrando aí o conhecimento, expertise de produção das produtoras, com a cabeça dos roteiristas que trabalham projetos de mais fôlego, e também trazendo marcas para esses projetos. Não é uma coisa nova, né? A gente já viu vários filmes por aí e continua vendo filmes que são lançados para fazer um lançamento velado de algum produto. Mas o que tem acontecido hoje é que a gente tem estudado muito mais técnica disso para fazer um acordo perfeito, né? E que a audiência valorize aquele conteúdo e entenda a marca presente ali
como quem está levando, quem está proporcionando para ele esse conteúdo. Justamente, até porque no mercado hoje, as empresas, as marcas, elas não querem apenas vender, elas querem ter essa credibilidade perante ao consumidor e ao público dela. Você trouxe um exemplo aqui do Pão de Açúcar. Eu queria que a gente soltasse aqui para vocês que estão acompanhando a nossa live entenderem um pouquinho sobre esse mercado de conteúdo. Explica pra gente, Cid, um pouquinho o que é esse programa. É um programa que foi patrocinado pelo Pão de Açúcar, não é isso? Esse é um programa, ficou à vontade para falar que é de uma produtora baiana, né, da Movioca, que foi procurada num determinado momento pelo Discovery Home and Health, levou um projeto para o Discovery, que é o Cozinhando no Supermercado, e que foi feito um casamento para fazer isso no Pão de Açúcar. Ela já está há 2 anos no ar, é uma série premiada, valorizada, que tem audiência. Quem assiste, quem conhece, quem não assiste, que vai ter a oportunidade de ver agora, vai ver ali que você tem um conteúdo bacana, falando de, óbvio, gastronomia, etc., dentro do ambiente do supermercado, mas nada agressivo. As pessoas entendem a dinâmica do programa e não tem que necessariamente estar a oferta de produto ali, ou a marca gritando ali o tempo inteiro. É uma forma mais institucional de você conversar com o seu consumidor. Bora repetir de novo, só para as pessoas acompanharem também o áudio. Quem apresenta é o nosso querido André Vasco, amigo querido. Não, foi incrível, 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 incrível. O André sabe, eu não como nunca, eu comi os 2 pratos. Esse daqui ficou... Eu praticamente jantei, não esse aqui que tá frio, o primeiro que a gente provou. Né? Isso daqui é só pra mostrar. Esse programa é tudo verdade. Só que essa entrega dos pratos que eles experimentam são 2 pratos. Um que tem que chegar quente. Então eles terminaram, a gente faz uma pausa, eles experimentam e já pensam na nota. E aí depois, gravando com eles aqui, traz esse segundo prato que já tá mais gelado. Então esse daqui eles não comeram tanto. Aí você fala, eles não gostaram, que falta de educação. Mas eles comeram outro inteiro. Cozinhando no Supermercado. Você falou que já tem quanto tempo esse programa? 2 anos já. 2 anos. E esse material aí, especificamente, ele não é o material do programa, ele é um material promocional feito para as plataformas, tanto Facebook como YouTube. Certo. Isso daí é uma coisa que foi feito já utilizando toda a estrutura que estava montada, e eles também fizeram essa utilização para outras plataformas justamente porque aí ele consegue mostrar novamente a marca do Pão de Açúcar, porque ele consegue novamente reafirmar isso, e ele vai criando essa fidelização dessa audiência dele, né? Então, você falou, André Vasco já traz carrega uma base de fãs que vai assistir esse programa. Exatamente. Carla Pernambuco, que além de chefe premiada, tinha um outro programa de culinária anteriormente. Então, você vai construindo também essa vai agregando fatores. Exatamente, né? Que vão levar que esse produto seja assistido, que já esteja na segunda, que seja premiado pelo próprio Discovery como um formato interessante. Isso no âmbito global. Eles foram premiados globalmente em todos os Discoveries do mundo como um formato interessante, como um formato novo, que é um formato criado por uma empresa baiana e que está dialogando com o Discovery, não só aqui do Brasil, mas com o Discovery Miami, que cuida do Discovery da América Latina toda, por exemplo. Agora você falou sobre seus roteiristas na agência. Eu acho que isso deve ser uma coisa imprescindível mesmo, para que você tenha um linguajar claro e objetivo para o que você quer atingir, para isso não acabar sendo mostrado de uma forma negativa, principalmente em relação à marca, porque daqui a pouco você não consegue se comunicar direito com o seu telespectador, com o seu internauta, em relação à associação de marca. Isso é muito perigoso. Bom, é uma coisa tão forte para dar assim, o estado da arte dessa história aí. A gente ouviu outro dia uma palestra da pessoa do responsável pela gestão de marcas na série House of Cards. São 180 ou 190 marcas por temporada presentes no dia a dia daquilo ali e, óbvio, às vezes de uma forma mais clara, mais agressiva, às vezes menos, mas compondo e apresentando os seus produtos ali também. Então é claro que tem que ter esse cuidado, né? E é para isso que a gente precisa ter essas pessoas que conhecem um pouco mais disso. Então algumas agências, alguns anunciantes que já estão partindo para fazer conteúdo para a web, as agências buscam a gente e a gente faz o link também com esses roteiristas de conteúdo para que isso funcione muito bem. E Cid, você vindo de agência, você acha que as agências elas estão se adequando a isso? Pedro,
velocidades diferentes, né? A gente tem agências que já perceberam claramente isso e que, quando tem a oportunidade de fazer um trabalho, chamam a produtora, mas fazem questão de sentar do lado da produtora e desenvolver isso em conjunto, né? Para aprender um pouco mais, e a gente abre as portas porque a gente acha interessante. Isso é um mercado enorme e novo, e que a gente pode explorar, e vai ter muito mais vantagens se a gente conseguir tocar mais gente. E tem algumas agências que ainda trabalham como trabalhariam com a produtora de um filme na maneira mais convencional. Ela passa uma encomenda para a gente desenvolve o roteiro, desenvolve sinopse, desenvolve tudo, apresenta para eles, produz e entrega. Mas interrompendo você, mas só concluindo, esse caminhar que você falou das agências, que isso depende muito uma da outra, isso também depende em relação aos anunciantes, se estão abertos ou não a quererem conhecer e se envolver com o mercado de conteúdo. Na verdade, assim, a gente está falando partindo do pressuposto de clientes que querem fazer conteúdo. Até dentro do próprio cliente, tem um que diz, não, pô, bacana, eu preciso fazer isso, só que eu não sei muito fazer e não estou muito interessado em saber como eu faço ou como funciona, e ele delega para quem pode fazer isso, a agência e a agência para a produtora. E tem aqueles clientes que sentam junto também, que já perceberam, que já viram que dá resultado, esse envolvimento maior. E o que a proposta da gente estar aqui hoje é exatamente essa, é de tocar cada vez mais, porque é uma ferramenta que está à disposição e que a gente tem muito ainda a explorar. Gabriel falou um pouco dos valores que são levantados ano a ano. Esse orçamento não é executado de maneira completa ainda, ou seja, olha o espaço que a gente tem para crescer dentro disso. Ok. E olha só, já temos aqui a comunicação com o nosso querido Pablo Reis, diretamente de São Paulo, nosso gerente de inovação e conteúdo aqui da TV Aratu. Pablito, seja bem-vindo. Obrigado, viu, Léo Sampaio? Obrigado, Pedro Valente. Olha onde eu tô aqui, ó. Eu tô vendo aqui você mostrando as estrelas, a calçada, o estacionamento famoso do SBT. Eu já fui aí. Aí, ó, o estacionamento, a garagem de Eliana. Aí, ó, do Silvio Santos. Que momento, hein, Pablo? Cobertinha, viu? Será que um dia você consegue uma moral dessa, de ter uma vaga coberta assim desse tipo? É a única coberta, viu? As estrelas conseguem. E os anjos da boca mole digam amém. Eu acho que você vai conseguir. Você tá caminhando para Graças a Deus. Dominando São Paulo. Primeiro vamos saber o que você tá fazendo aí em São Paulo, que tá todo mundo curioso. O que você tá fazendo aí no SBT? Rapaz, eu vim aqui no estacionamento da empresa para poder falar com vocês num sinal bom de internet. Olha aqui o meu crachá. Isso aqui é WPGM 2018. É o chamado Encontro Anual de Programação, feito aqui por todas as emissoras afiliadas do SBT. Inclusive o diretor de programação, o senhor Murilo Fraga, quem acabou de chegar aqui, passou aqui, Leão Lobo. Tá aqui, ó. Procura logo saber de uma fofoca dele aí. Olha ele aqui, passou aqui, mandou tchau pra Léo Sampaio, valeu. ele saiu agora do Fofocalizando e todo feliz porque a audiência foi muito grande aqui, todo mundo comemorando. Tô aqui, ó, no carro de Karim Bravo, de Isabela Fiorentino, todo mundo. Mas Léo, como eu tava falando aí, sim, inclusive seu Pedro Valente, tô usando equipamento Sennheiser, viu? Oh, maravilha! Me diz muito isso aí. Pra mim é como se eu estivesse no estúdio aí da Aratu. Incrível. Muito satisfeito aqui, viu? Ó, maravilha. Falar para os nossos internautas que estão acompanhando, esse Pablo Reis aí é um dos maiores incentivadores de conteúdo e inovação realmente da TV Aratu. Essas invenções das lives, desses projetos novos, tudo parte desse cara aí. Tem uma live da madrugada que está acontecendo já há um tempinho, que está o maior acontecimento aqui e com a audiência muito bacana. Está revolucionando a audiência da TV Baiana. Viu, seu Léo Sampaio? Você fica de madrugada fazendo coisa errada, ao invés de vir aqui pra TV Aratu fazer o programa comigo. Vou marcar presença. Eu vou chegar um dia de surpresa.
sexta para sábado, essa próxima aí vai ter, viu? Começa às 3h30 da manhã, exatamente a hora que sua noite começa a esquentar. Então pronto, eu vou chegar aqui depois que eu sair da balada, pode? É assim que é bom, prontinho, daquele jeito pra falar só verdades. Então pronto. Daquele jeito é legal. Pablo, fala pra gente sobre esse mercado de conteúdo. Em que momento você percebeu que isso estava acontecendo e você começou a fazer as lives aqui na TV Aratu? Rapaz, primeiro parabenizar todos vocês que estão participando. Já falei, Léo, Pedro, Cid Andrade, Gabriel que faz aí o Nordeste Lab, que desde a primeira edição, né, tu participa. É muito bom a gente participar para perceber novas ideias. Quando eu estava falando a respeito de lives e de conteúdos mais inovadores, isso é tudo arte de Dona Ana Coelho. Ela que bota na cabeça da galera para dizer, não quero saber mais de televisão igual a todo mundo não, porque isso é coisa do passado, vamos fazer diferente. E aí lá em 2016, em novembro de 2016, a gente começou a tentar perceber como é que a gente poderia ajudar a promover novos conteúdos. Aí tem minha participação, tem participação de Matheus Carvalho, gerente de jornalismo, tem participação de Potira Lavô, que é gerente de desenvolvimento de negócios. Tem toda a equipe trabalhando. E os resultados são muito bacanas para a televisão também. Tanto é que nesse encontro aqui, que eu estou representando a Aratu com César Prates, eu vou passar daqui a pouco para vocês o link do Aratu Online com a matéria. A Aratu foi confirmada como a emissora de televisão do SBT que tem a maior audiência do Brasil. Sensacional. O maior crescimento em 130%, a maior audiência média dos últimos 13 anos foi o que a Aratu conseguiu. Quem está falando isso é o pessoal do SBT. E justamente nesse encontro agora de manhã, eu tive a missão de mostrar como esses conteúdos digitais, até os conteúdos que a gente tem de mídias de incentivo, com produtoras, todos esses conteúdos ajudam a gente a chegar nesse resultado histórico de audiência. 13 anos, a maior média de audiência na televisão, já alcançada pela Aratu, e a maior média do Brasil em comparação a todas as afiliadas do SBT, inclusive a própria SBT aqui de São Paulo. Isso é tudo resultado de uma produção que hoje, Léo, a gente chega a 46 horas semanais de produção de conteúdo local próprio. Nenhuma emissora consegue fazer isso. Eu confirmei aqui, a que chega mais perto disso são algumas emissoras do Nordeste, TV Jornal, TV Jangadeiro, fazem em torno de 32 horas a 34 horas semanais. Hoje a gente está produzindo 46 horas. Como é que a gente consegue isso? Porque a gente produz para a televisão e também para a internet. Uma das produções com parceria é essa live aqui que a gente está participando, a live da BMT, a coparceria da Aratu com a Associação Baiana do Mercado Publicitário. E agora vamos ainda reforçar, intensificar ainda mais, e o pessoal que está aí, das produtoras, fique ligado, porque a gente pode entrar com edital para poder convocar novos produtos para a nossa grade de programação, além das iniciativas de Prodave, de Ensine, tudo que a gente já tem um certo know-how junto com a SBT Nordeste em colocar no ar. Em março do ano que vem, está completando 50 anos essa empresa, eu acredito que vamos ter muito mais novidades, viu, Léo Sambaio? Em março do ano que vem. Vai ser um acontecimento. Vamos cantar esses parabéns aqui e movimentar Salvador e todo o estado da Bahia, com certeza. Legal, você conhece muito bem essa região aqui que eu sei, viu? Aqui é o estacionamento do SBT, você anda aqui direto, olha ali a marca de Silvio Santos. Aqui eu tenho uma outra estrelinha para mostrar para vocês, que é o de Dudu Camargo, um jovem apresentador. E já não tem mais espaço para tanta estrela, viu, Léo? É muita estrela para pouco estacionamento aqui, já estão pegando o outro lado do estacionamento. Então até quinta a gente está representando o Aratu aqui no Encontro Nacional de Programação da SBT. Até o momento só boas notícias para Aratu, vamos ter novidades. Aliás, vamos ter produtora baiana fazendo aqui no SBT uma apresentação justamente de conteúdos incentivados. A produtora Movioca vai estar aqui nesse encontro para apresentar 2 produtos que eles querem oferecer ao SBT e ao SBT Nordeste. Isso aí é importante porque é um mercado baiano, são produtores baianos chegando à grade nacional. Isso é importante. Muito interessante se conseguirmos aprovar isso, viu, Léo? Vai ser muito bacana. Obrigado então, Pablo, pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, conto sempre
verdade, nos procurem aí, que a gente tem muito interesse em aprender mais sobre conteúdo e como agradar e agregar novos clientes para Aratu, na internet, na televisão, no outdoor, em qualquer lugar. A nossa é produzir conteúdo. Como a gente vai distribuir, não importa, é do jeito que mas conteúdo a gente quer produzir muito, em grande quantidade. Pera aí que Pedro Valente quer falar com você também. Valeu, meu irmão. Na verdade, Pablo, é só dar aqui meu testemunho que você aposta tanto na geração de conteúdo que o Soteropolitanos é uma prova viva disso. A gente está aqui na Aratu via você, né? Conteúdo bom, mas também você não, eu vi o trabalho de vocês. Obrigado. Uma pequena intermediação de ver o que está acontecendo aí no rua, ver o que está acontecendo no mercado e trazer coisa boa pra gente. Se fosse ruim, seu Pedro Valente, seu Léo Pirão, fosse ruim, não tava no Aratu. Aratu é o canal de coisa boa, viu? E esses serrais aqui eu tô gostando, tô usando pela primeira vez, estreando, e não quero outra coisa na minha vida. Eu vou adotar pra live da madruga. Viu que é bom? Tá convidado, viu, Soteropolitanos, pra... Ó, vou sexta-feira. Sexta-feira eu vou, viu? É mesmo, não deixe de me enrolar. Agora que a vida de audiência, que eu quero a presença de todo mundo, beleza? Beleza, amigo. Valeu. Bom evento pra você aí. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Pois é, Pablo Reis lá diretamente do SBT em São Paulo, participando também lá com toda a turma do Brasil, tá de parabéns aí, Ana Coelho também, nossa diretora, tá lá presente, representando aqui a TV Aratu. Ô Cid, Gabriel, fala pra gente, pra quem tá acompanhando a gente, dicas cruciais aí para criar conteúdos relevantes aí, tanto de marcas como também de redes. O que é o caminho correto para quem tem interesse disso? O mercado é muito amplo, Léo, assim, a gente tem audiência para tudo e hoje em dia tem canal para quase tudo. Importante é que a gente tenha o foco de que a gente precisa realmente montar essa audiência, precisa falar de coisas que tenham pessoas interessadas em ouvir, né? E a partir disso ter boa vontade, persistência e construir essas pontes para poder levar esses conteúdos para esses canais. Estudar. Primeiro, você não pode, por exemplo, chegar e mostrar para um canal como o Cartoon Network um produto um desenho de animação adulta. Você não pode chegar e mostrar para um NetGeo um programa de ficção que seja todo ambientado no estúdio. Você tem que saber para onde você, falando especificamente dos canais, para quem você vai falar, para quem você quer falar, qual canal vai te ajudar a chegar a esse público e quais são esses formatos que a própria grade, e aí a partir disso, se você conseguir chegar num possível anunciante, numa possível agência já dizendo assim, meu amigo, tá aqui, ó, eu tô trazendo um produto que tem a cara da sua grade e ainda tô trazendo um possível anunciante para você junto com a agência, melhor ainda, melhor dos mundos, sopa no mel, e aí o cara dá o chamegão e bola pra frente. Dá o chamegão é ótimo. Vou fazer o comercial de Gabriel aqui. A empresa que Gabriel tem, que produz o Nordeste Lab, o Nordeste Lab é um evento exatamente que proporciona isso. Ela traz para um mesmo espaço os canais que vêm e apresentam a sua linha de programação, o que é que eles estão procurando, que tipo de projeto é que eles buscam. Ali naquele momento estão produtoras, estão roteiristas também, que não só ouvem ali, mas já ouviram antes ou já pesquisaram antes e têm a possibilidade de se inscrever para apresentar esses projetos, tanto produtoras para os canais quanto roteiristas para as produtoras, para proporcionar esse casamento. E aí é que a gente... os canais já fazem parte, a própria TV Aratu, como o Pablo falou, já participa. A gente tem que trabalhar para começar a trazer também os anunciantes para esse jogo, para que os anunciantes não enxerguem só o programa como espaço onde vai ter o comercial e ele vai inserir ali no break a propaganda dele, mas o programa em si, o conteúdo em si daquele programa como uma possibilidade de levar a marca. Falando em Pablo, fico muito feliz de saber aí desse projeto agora da TV Aratu, lançando um edital próprio, vai buscar, vai abrir a possibilidade de produtoras
tanto aqui da Bahia quanto de fora, a gente ainda não sabe o teor aí desse edital, de apresentar projetos para vocês e de acessar esse mundo, acessar essa verba e conseguir produzir isso, aprimorando grade, trazendo mais possibilidades e trazendo uma linha de raciocínio que, óbvio, vem dentro do que o canal precisa, do que o canal procura, mas abrindo a possibilidade da gente apresentar coisas novas e diferentes. Você acha que, para muitos anunciantes, para muitos clientes, confundiu o mercado de conteúdo, achar que é um grande merchandise, esse é um grande perigo, é um grande risco? Esse é um risco crucial, né? Porque tem uma outra questão também, que é o seguinte: o anunciante também, um papel da agência em acalmar um pouco o anunciante, é que ele entender que um projeto, diferente de uma publicidade tradicional de 30 segundos que vai ser veiculado, que ele vai pagar agora, daqui a 2, 3 meses vai estar pronto, é um projeto que ele pode entrar no início e ele só vai ver o resultado daqui a 2, 3 anos na tela. É uma parceria de longo prazo, que ele vai ter que entender que vai ser uma construção... Tem que ter uma paciência, Uma paciência, porque também, por exemplo, as televisões, elas não têm uma influência direta no conteúdo do produto. Mas só que tem televisão que diz assim: eu gostaria de saber o que é esse produto antes de aprovar e também fazer esse acompanhamento junto com o possível anunciante ou com a produtora. Porque se por algum acaso é o canal que vai saber do que daqui a 2 anos vai servir para a grade dele. Não adianta a produtora também ficar pensando que o seu produto é maravilhoso, é fantástico. Pode ser maravilhoso, pode ser fantástico, mas não vai ter casamento nenhum com a grade. E ter casamento com a grade também passa por isso, por entender o tempo dessa produção. E aí, entender o tempo da produção também é o anunciante, a agência, entender que não vai ser merchandising, que não vai ser como era na antiga novela das 8, que agora é a novela das 9, de chegar assim: olá, estamos aqui na frente desse restaurante maravilhoso, o nome tal, não sei das quantas, vamos entrar o show aqui. De Truman, né? Por aí. Por exemplo, o Cid deu um exemplo muito bom, que é o House of Cards. Tem coisas fantásticas, são 180 marcas expostas durante cada temporada. Tem cena que você não percebe, mas tá gritante na sua cara. Tem cena que eles estão fazendo reunião que tem cada um com um iPhone, tem 2 pessoas e 3 iPads abertos, com a marca lá da Apple grandona. Aparecendo. O cara abre uma Pepsi, tá lá a Pepsi grandona. Ele não faz questão de fazer um invólucro diferente porque ele conseguiu trazer. E não é dizer assim: Pepsi maravilhosa, refrescante. Não, é uma coisa... Ele tomou e seguiu a vida dele, mas o que importa é que foi a exposição da marca dele lá, dentro de um produto de conteúdo e que fazia parte de um contexto. Não é só parou a cena... solto, né? Exatamente, parou a cena, vou abrir a geladeira aqui, o que vou beber? Essa Pepsi parece deliciosa. Não, velho, você tem que entender que é a construção da narrativa e que dentro dessa construção da narrativa da série, do documentário, é onde a marca vai poder entrar. E se também for uma coisa muito gritante, a audiência vai chegar e vai dizer assim: rapaz, isso está demais. Tanto é que a gente falou aqui da novela das 9. É gritante quando o cara vai lá e fica forçado. Você fica, agora, o problema é quando você vai para uma série como Game of Thrones, que você não vai fazer nada, né? Mas só que aí é uma outra escala. Você está trazendo uma série que ela já parte de uma base de fãs constituída pelo livro. E aí são fãs do termo fanático. Mas eu digo pela questão histórica, né? Sim, você não consegue encaixar mais. Você não consegue, mas só que onde é que você vai conseguir trazer isso? Você não vai conseguir trazer a marca, mas para os produtores, isso é muito interessante porque vai gerar uma gama de produtos licenciados aí, que é fantástico. Então, por exemplo, desde toy art até sandálias, camisas, né? Tudo. Então você vai ter tudo, vai ter um impacto, mas só que não vai ser um impacto a partir do anunciante para o produto, vai ser do produto para o anunciante. O que torna esse mercado muito dinâmico, né? A gente tem uma pergunta aqui de Bruno Cartacho, direto para você, Cid. E assim, esses caras os criativos entram aqui na live normalmente para perturbar o juízo da gente. O Bruno já tinha avisado antes. Pra tumultuar um pouco, né? Que ia mandar umas 4, ia perguntar onde é que eu corto o cabelo, essas coisas. Então ele coloca aqui: Cid, como você é um cara de conteúdo, abre parênteses, vídeo e foto do outdoor, queria fazer uma pergunta. Muitos anunciantes ainda consideram os projetos de conteúdo muito caros e muitas vezes grandes ideias não saem do papel por causa do custo. O que fazer para viabilizar? Muito trabalho, né? A gente tem aí
muitas possibilidades. Eu acho que, sim, não são projetos de produção barata, a gente não está aqui prometendo isso. Mas, se você for analisar, essa é a realidade do mercado publicitário em tudo. Tá? Pouquíssimas vezes eu cheguei para apresentar uma campanha, quando eu trabalhava com propaganda, que ela não puxasse um pouquinho o que estava estimado de verba para produção, de verba para veiculação. E a gente vai experimentando mesmo. É importante a gente ter essa noção de realidade dessa verba antes. Se já era importante no mercado de publicidade, falando nas mídias tradicionais, onde você tem um maior controle porque conhece mais, em conteúdo mais ainda, porque papel aceita tudo e a gente pode criar, né, a gente pode pensar num conteúdo que seja extremamente adequado àquela realidade do cliente, pensando em necessidades de produção menores, digamos assim, para manter uma qualidade, mas ainda assim conseguir ter a mensagem de forma clara e bem colocada. Mas a gente que trabalha, que tem experiência aqui com propaganda, a gente sabe que a dificuldade muitas vezes de você convencer o cliente a investir em ações realmente institucionais, né? Sempre há uma resistência, não, vamos partir para o varejo e tal. Então, no caso da criação de conteúdo, como se dá esse desafio? Já que a gente tem um viés muito mais institucional do que de varejo. Não só, viu, Pedro? E a gente tem brigado bastante para mostrar isso, sem querer, mas já dando um spoiler, a gente vai ter aí daqui a mais ou menos um mês uma outra live para falar de branded content, para falar de projetos de conteúdo que são feitos especificamente para clientes, onde foi substituída uma ação que era exclusivamente focada no varejo por uma ação de marca, sim, mas que tinha relevância e pertinência com o período e que o varejo sentiu como positiva, apesar de não estar ali falando especificamente e de ter sido feita uma opção do cliente naquele momento em não investir o que ele investia todo ano em publicidade para o varejo naquele período e fazer uma ação de conteúdo. É um spoiler de um projeto que vai ser apresentado aqui, mas que tem um retorno muito bom. E tem que suar bastante para ir convencendo aos poucos, mas a gente tem que estar conseguindo mostrar isso. É como o próprio Pão de Açúcar, né? Que assim, um supermercado, varejo na veia, mas que investiu ali num projeto de conteúdo que não grita preço, que não informa, que usa assim o ambiente do supermercado, os produtos que estão colocados ali, mas sem efetivamente dizer, olha, aqui está mais barato isso ou está mais barato aquilo, e que proporciona sim um resultado de venda também para o mercado, porque consegue envolver as pessoas, consegue mostrar um cuidado do supermercado na exibição de como coloca cada produto ali. A gente tem poucos números ainda para confirmar isso, mas algumas experiências já muito positivas nesse sentido. Você trouxe outro exemplo também, não foi para a gente exibir aqui? Trouxe um outro exemplo, esse é conteúdo na veia mesmo, esse é um projeto que a gente está finalizando agora na Malagueta, que deu um enorme prazer da gente fazer, chama Profetas da Chuva e Outras Histórias do Tempo. Ele foi feito a partir nós ganhamos um edital aqui, e levantamos esse valor para produzir, e esse material foi licenciado agora para o canal Futura, deve ir para o ar daqui a mais ou menos um mês. A gente vai divulgar isso bastante. E o Profetas da Chuva é um material muito bonito, mas é ainda um daqueles materiais que vão para os canais e que os canais vão procurar patrocinadores para o espaço onde eles vão colocar.
Ele não foi No momento que construído. eles vão exibir, né? Isso. Ele não foi construído para ser veículo de publicidade, digamos assim, de nenhuma marca. Mas o conteúdo em si tem Pode uma agregar, coisa, tem uma pode história atrair, né? relevante que pode atrair alguns anunciantes específicos que querem falar com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. A produção pode lançar aí pra gente dar uma olhadinha? Bom, enquanto não vai, Lori Lima manda uma mensagem aqui. Parabéns, Gabriel, por sua contribuição e trabalho. Obrigado, Lorena, uma amiga de longa data, eu que agradeço. Ela é jornalista também. Então estamos em casa. Tá trabalhando com geração de conteúdo também? Tá, ela agora tá. Ela já trabalhou, ela já foi produtora de 2 curtas, então ela está envolvida também com todo esse produto aí, com toda essa parte de produção, mas ela hoje em dia está como jornalista mais. Bora ver agora o vídeo. A produção já encontrou pra gente acompanhar aqui. O pessoal queria saber o porquê da mãe natureza ter tanta escassez, né? Aí, então ficavam observando o comportamento dos planetas, das fruteiras. Daí é um sinal, o mandacaru florando vai cair no molhado, para nascer e reproduzir. Os passarinhos se preparam para chover, formiga também, tudo se prepara. A árvore, ela dá um sinal de chuva. E ela tá mostrando, ó, que ela tá soltando a pele dela, limpando a pele. Ela tá se preparando para receber água. E a natureza ela é poderosíssima. Você vê uma nuvem crescendo, é sinal que está chegando o ar embaixo dela. Outro sinal, quando você vê um pássaro subindo, você se desloca para lá e vai, que tá certeza você vai subir lá. Vai subindo, chega na camada de ozônio, que é onde está o oxigênio, aí tem a iosfera, tem a tomosfera, aí tomifera, bilhões e bilhões de profundidade do infinito. É assim, esse ano quando você pescar, onde está o peixe, onde tem o temporal. Esse mar é de fato a nossa grande divindade, né? Iemanjá não seria a rainha do mar, Iemanjá seria o próprio mar. Ou chove ou não chove, nós tem que ficar aqui, não tem pra onde correr. Nós tem que se sustentar aqui, ou gemendo ou chorando, nós tem que ficar aqui. Você vê o relâmpago anoitecer e amanhecer aqui na cabeceira de Pernambuco, pode inventar de cima para baixo, pode esperar que a chuva chegue. O inverno é a cor melhor do mundo. É os passarinhos, é os tetel, é tudo gritando, as crianças tomando banho na chuva. É muito bom, é muito lindo, é muito bom. Ah, meu Deus, manda, Senhor Deus, com boa felicidade, nossa chuva, nosso inverno. Muito massa. Pra gente ter uma ideia, quanto tempo para fazer todos os episódios? Bom, a gente teve aí de produção algo em torno de 7 meses. Foram 7 meses de produção, desde de janeiro do ano passado até julho, e aí desde julho para cá na pós-produção, legendagem, audiodescrição, correção de cor, tem toda uma fase aí de pós-produção que demora mais até do que a própria produção em alguns casos. É um exemplo aí que tem que ter paciência mesmo para quem quiser entrar aí no ramo, né, do mercado de conteúdo. Queria agradecer aqui a presença de vocês, já daqui a pouquinho já estamos encerrando. Tem mais alguma pergunta? Não temos. Já estamos aqui encerrando. Acho que as dúvidas foram bem tiradas. As dúvidas foram, né? Foram. Todas tiradas. Cid, muito obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço, Léo, Pedro, estamos aí à disposição. E querendo saber mais, procura a gente, vamos conversar, vamos trazer e conversar, discutir projetos. É isso que a gente faz no nosso dia a dia, para viabilizar e fazer com que essa indústria fique cada vez mais forte. Gere mais emprego, gere mais possibilidades e resultado para todo mundo. Isso aí. Gabriel, muito obrigado pela presença também. Obrigado, Léo. Obrigado, Pedro. Obrigado, BMP. Convidar todo mundo a conhecer, né? Todo mundo falou aqui do Nordeste Lab. O que é o Nordeste Lab? É uma plataforma de articulação audiovisual,
onde a gente faz um evento anualmente aqui em Salvador. Vai ser agora dia 29 de maio a 1º de junho. A gente, para as produtoras, a gente traz 47 canais, desde a TV Aratu, que está aqui nos recebendo, participando desde sempre com a gente, canais também TV Jornal de Pernambuco, mas a gente também traz a Fox, a gente vai trazer NetGeo, a gente vai trazer o pessoal do Super Brasileiro, que é Canal Brasil, Sem Brasil TV, que é para justamente conhecerem as produções das produtoras daqui de toda a região Nordeste, e tem toda uma parte também que é aberta, acesse lá o nosso site para conhecer a nossa programação, para quem que está com mais dúvida, ir lá, conhecer, circular, porque a gente está no mercado de comunicação, todo mundo é network, então você vai lá fazer seu network também, conhecer quem é roteirista, quem é criativo, que está querendo conhecer as produtoras. Qual é o site de vocês? nordestelab.com.br. Ok. Então, por exemplo, a Malagueta mesmo vai estar lá, é uma das apoiadoras do evento, então ela vai lá receber, você que é criativo, você preenche uma ficha que Cid vai receber, vai lá ler seu projeto, você que é roteirista iniciante, você pode mandar isso, que a gente vai abrir essas inscrições em breve. Então, é uma parte também formativa, né? Ajudar quem é roteirista a conhecer as produtoras e as produtoras a terem um relacionamento mais forte com os canais. Nesse tempo, né, de mudanças no mercado, é muito bacana a gente ter uma plataforma dessa que reúna os talentos. Parabéns, bacana. É isso aí, parabéns. Pedrão, meu queridão, sucesso, viu? Até a próxima. Até a próxima. E a próxima já tem data marcada, dia 8 de maio. E o tema, regionalização da mídia. E nós estaremos aqui sempre a partir das 16 horas, esperando por vocês. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.